muita atenção, porque é o que eu quero deixar aqui hoje. Talvez seja a coisa mais importante para ser dita nesse canal. Porque Jesus tinha que morrer na cruz. E por que nenhuma outra criatura poderia ter morrido por você? Logo o Filho de Deus, logo Jesus. Deus não poderia ter mandado uma criatura poderosa, um anjo, alguma outra pessoa? Eu quero fazer uma reflexão muito importante para você, que eu demorei para entender na minha vida, mas que fez toda a diferença em relação à minha compreensão sobre o Evangelho e como a gente encara ele. Deixa eu te fazer uma comparação muito simples, tá? Bem humana. Vamos tentar chegar bem perto aqui do nosso raciocínio, que ainda é inferior àquilo que Deus pensa, tá? Imagine, suponha que esteja passando um mosquito aqui, eu venha e esmague ele com a minha mão. Acabei de cometer um assassinato, mas ninguém se preocupa com isso. Imagina agora que está passando uma barata e eu vou e mato ela. As mulheres, boa parte das mulheres vão me aplaudir por isso. E é muito estranho, até perceba, né, como você tem dó quando o gatinho morre, que é um mamífero, só que aí quando mata o rato você fica feliz. Ok, e se eu mato o cachorrinho de estimação? Aí o pessoal me processa, tem problemas. E se eu matar um ser humano? Aí acabou a minha vida. Em alguns lugares eu vou ser condenado à morte, prisão perpétua e até outras coisas. Você percebeu, num grau muito pequeno, tá? Muito humano para a gente conseguir entender isso. Percebeu que o grau da sua ofensa varia de acordo com o grau da coisa ofendida? Dependendo do que eu afeto, se é um inseto, uma barata, um rato, um cachorro, quando eu atinjo alguém, ontologicamente falando, a minha estatura de existência, de ser, isso já fica terrível. E a terrível verdade das Escrituras, e eu quero que você pense muito sobre isso, é essa do Salmo 51. Contra ti somente pequei. Nós pecamos contra Deus. E a terrível pergunta, talvez a pergunta mais importante para a gente fazer na nossa vida, é: o que o mínimo pecado não custa? Vamos pensar no preço da cruz. Quem pode pagar esse preço da cruz? O que o mínimo pecado não faz contra um Deus infinitamente mais santo, mais poderoso, mais justo, mais glorioso do que eu e você. Isso significa, meu caro, que o preço é impagável. Você já reparou que a nossa morte não paga o preço do nosso pecado? Sim, a consequência do pecado é a morte, mas nós não pagamos o preço da cruz. Aquilo que Jesus pagou na cruz, por quê? Porque no final dos tempos vai ter um juízo final. Se a nossa morte pagasse tudo, então não deveria ter um juízo final para nos ressuscitar e ainda ter um acerto de contas de alguma maneira. Percebe que o preço então não foi pago. Ok. Eu poderia morrer 1000 vezes na cruz por mim mesmo e esse preço não seria pago. Eu pequei contra um Deus infinito. Deus poderia mandar uma frota de anjos morrer na cruz por você, isso não pagaria o preço. Deus poderia pegar a criatura mais poderosa do universo e colocar, que Ele criou, e colocar na cruz, e isso não pagaria o preço. E a segunda verdade gloriosa que a gente deve se perguntar é essa: quem tem um preço infinito para pagar a um Deus infinito, senão o próprio Deus infinito? Por isso, João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, kaiteos en ho logos. Substantivo anartro com predicativo precedente. O verbo era Deus em essência. Ele tinha o preço, ele veio na cruz, ele morreu por você, ele pagou cada centavo, porque ele, sendo Deus, tinha o preço. Esse é o preço e é por isso que só Jesus poderia ter morrido por você.